Aqui está o seu roteiro reformulado com palavras ligeiramente diferentes, mas mantendo o mesmo estilo, mensagem e fluidez. Muitas mulheres não desistem porque um homem é pouco atraente, mas sim porque ele perde o momento certo. Hoje, de uma perspectiva feminina, vou mostrar como você pode evitar perder essas oportunidades novamente. Preste atenção. Nos próximos minutos, vou revelar 3 sinais muito claros que aparecem quando uma mulher sente atração genuína por você. O problema é que a maioria dos homens só os entende quando já é tarde demais. E o mais interessante é que o terceiro sinal geralmente está bem na frente de todos, mas quase ninguém o percebe. Acredite em mim, quando você entender esses sinais, começará a ver os relacionamentos de uma maneira completamente diferente. Porque não se trata apenas de atração física, como muitos acreditam, mas de compreender uma linguagem silenciosa, raramente expressa com palavras. Muitas vezes não é que você seja pouco atraente, mas sim que ninguém lhe ensinou como funciona a mente de uma mulher quando ela está interessada em alguém. Existe uma grande diferença entre a forma como homens e mulheres expressam o desejo. Quando um homem se sente atraído por alguém, geralmente percebe isso rapidamente e age de forma direta. Para uma mulher, no entanto, o processo costuma ser diferente. Quando sente atração, ela não toma uma atitude imediata. Primeiro, observa, analisa o ambiente e, gradualmente, cria uma conexão. Ela geralmente não faz uma abordagem óbvia, mas deixa pequenas portas entreabertas, esperando para ver se a outra pessoa entende o sinal. Isso não é manipulação nem um jogo, é uma parte profunda de sua psicologia, desenvolvida ao longo dos séculos. As mulheres sempre tiveram que ser mais cautelosas na escolha de um parceiro, não por insegurança, mas porque uma escolha inadequada poderia ter consequências significativas. É por isso que ainda hoje esse instinto permanece subconsciente. Então, quando o desejo surge, elas geralmente não o demonstram aos quatro ventos, o fazem de forma sutil, e essas sutilezas são justamente os 3 sinais que vou explicar agora. Mas antes de começarmos, lembre-se de algo importante. Se esse tipo de análise ajuda você a entender melhor a comunicação entre homens e mulheres, continue prestando atenção porque compreender esses sinais é fundamental para não ignorá-los. Vamos começar. Primeiro sinal: contato físico sem motivo aparente. Este é um dos sinais que a maioria dos homens ignora porque tende a interpretá-lo simplesmente como amizade. Mas há uma grande diferença entre um gesto amigável e a linguagem corporal da atração. Preste muita atenção. Quando uma mulher toca você sem um motivo específico, não porque ela precisa de algo ou porque a situação exige, mas enquanto ela está conversando, rindo ou passando por você, os detalhes importam muito. Não se trata apenas do ato de tocar, mas da duração desse contato. Um toque normal costuma ser rápido e passageiro, mas quando há atração, o contato se prolonga por uma fração de segundo a mais do que o normal. Talvez 1 ou 2 segundos a mais. Parece insignificante, mas carrega muito significado. Às vezes o corpo expressa as coisas antes da mente, mesmo antes de a pessoa entender conscientemente o que está sentindo. Ela pode tocar seu braço enquanto ri, ajeitar sua roupa ou repousar delicadamente a mão sobre a sua enquanto vocês conversam. Não de forma exagerada ou forçada, mas de uma maneira que parece completamente natural. E sua reação também importa aqui. Se você permanecer relaxado, calmo e não se afastar imediatamente, uma conexão silenciosa é criada, porque naquele instante, ela não está apenas sentindo o toque, ela também está observando como você reage. Segundo sinal, contato visual e como ela desvia o olhar. Todos falam sobre contato visual, mas poucos realmente entendem o que está por trás dele. Não se trata apenas de encarar, mas do padrão criado entre seus olhares. Quando uma mulher sente atração, detalhes sutis mudam em seus olhos. Por exemplo, as pupilas podem dilatar ligeiramente de forma involuntária. Mas esse não é o sinal mais importante. O verdadeiro sinal está em como ela mantém e desvia o olhar. Ela observa você, mantém o contato visual por alguns segundos e em seguida desvia o olhar suavemente,
muitas vezes lançando um olhar ligeiramente para baixo antes de voltar a olhar para você. Esse pequeno movimento raramente é acidental. Reflete uma mistura de atração e consciência emocional. É quase como se ela estivesse dizendo, sem palavras: estou interessada neste momento, mas quero ver como você reage. É aqui que muitos homens reagem mal. Alguns se precipitam, outros ficam nervosos e outros simplesmente se afastam. Mas um homem equilibrado não reage de forma exagerada nem foge. Ele permanece naturalmente presente, sem pressão ou a necessidade de provar nada. E muitas vezes essa calma é justamente o que transforma a tensão inicial em uma atração mais profunda. Terceiro sinal: criar momentos de privacidade. Este é frequentemente o sinal mais negligenciado porque não parece romântico à primeira vista. Parece casual ou prático, mas na verdade é um dos sinais mais fortes de todos. Como isso acontece? Você está em um ambiente social, cercado por pessoas, conversando normalmente, e de repente ela começa a mudar sutilmente a dinâmica. Talvez ela sugira irem a outro lugar juntos, peça para você se juntar a ela por um momento, fale mais baixo para se aproximar, ou encontre uma desculpa simples para conversar com você longe do grupo. Isso é criar espaço pessoal. Não significa se isolar completamente, mas sim separar momentaneamente a sua conexão do ruído ao redor. É como se ela quisesse descobrir como é estar com você quando a atmosfera se torna mais íntima e relaxada. Antes de se abrir emocional ou fisicamente, uma mulher precisa se sentir confortável nesse espaço. E esse espaço geralmente não é solicitado diretamente, ele é construído aos poucos. É aqui que muitos homens falham. Alguns mantêm muita distância por medo de deixá-la desconfortável e acabam deixando o momento escapar. Mas um homem que entende esse sinal não foge nem se distancia. Ele simplesmente entra nesse espaço naturalmente, como se fosse a evolução lógica do momento. E é justamente esse equilíbrio que gera conforto e confiança. Em suma, não perceber esses sinais não significa que você fracassou. Significa apenas que você tem jogado esse jogo sem realmente entender as regras não ditas que o regem.